Hoje a gente vai abrir um arquivo de caso paranormal. E olha, é um daqueles bem perturbadores. Estamos falando da manifestação de uma entidade movida por uma emoção primária e muito poderosa: o medo. Então, se preparem. Essa frase, dita pelo Aldenor, o caseiro e testemunha-chave do caso, resume basicamente tudo. A natureza do que aquelas famílias enfrentaram. Porque, veja bem, não foi uma assombração aleatória, sabe? Foi uma colheita deliberada e faminta de puro terror. E mais irônico é que tudo isso começou num lugar que tinha tudo para ser um paraíso. Um refúgio de família, isolado, tranquilo. Mas, como a gente vai ver, às vezes a paz e a felicidade, quando são muito intensas, acabam virando um farol e atraem o tipo errado de atenção. Então, quem eram os alvos? Eram duas famílias de amigos no lugar favorito deles, um sítio super aconchegante, cercado por uma mata praticamente intocada. Eles estavam no auge da felicidade, sabe? Sonhando com 2 semanas de puro descanso. E foi exatamente essa combinação, a alegria pura, somada ao isolamento total, que criou as condições perfeitas para o que estava prestes a acontecer. E olha só, por 5 dias foi exatamente isso. Perfeição. A rotina era tranquila, a paz era absoluta. Mas aí veio o sábado. E toda essa paz foi quebrada, de uma hora para outra. A transição para o pânico foi instantânea, total. Foi o início de um pesadelo que, como a gente vai ver, foi orquestrado nos mínimos detalhes. É aqui que a coisa fica sinistra de verdade. Porque o que aconteceu a seguir não foi um caos aleatório de jeito nenhum. Foi uma estratégia, e muito bem calculada. A entidade lançou um ataque em 2 frentes ao mesmo tempo, projetado para gerar medo e discórdia de um jeito sistemático, basicamente sitiando a família por fora e por dentro. E a tática foi de uma precisão assustadora. Pensa só, do lado de fora, um nevoeiro denso, completamente anormal, desce e não só faz as adolescentes se perderem, como também parece que envenena a mente dos pais. O Tony e o João começaram a brigar, tomados por uma paranoia que surgiu do nada. Enquanto isso, dentro de casa, a TV se torna um portal para o terror. Uma imagem distorcida aparece e não sai por nada, nem desligando da tomada. Os meninos acabaram encurralados com aquilo. Essa linha do tempo mostra a rapidez com que tudo escalou. É assustador. Em questão de poucas horas, a família saiu de uma tarde super tranquila para um terror absoluto em múltiplas frentes. A precisão e a velocidade indicam que havia uma inteligência predatória em ação. Agora a gente chega no clímax do ataque interno, na manifestação física da entidade. Vamos analisar o testemunho dos meninos Lucas e Léo quase como se fosse um relatório forense. A entidade não simplesmente apareceu. Ela se materializou. Começou como uma mancha escura, uma anomalia pairando no ar do quarto. E esse crescimento foi gradual, feito de propósito para aumentar a antecipação e o terror. Um prelúdio para a revelação completa da sua forma medonha. A anatomia da criatura desafia qualquer lógica natural. Se liga nos detalhes. Tronco pequeno, membros desproporcionalmente longos, cabeça alongada com chifres e o mais assustador, segundo o relato, um rosto pálido com olhos que irradiavam maldade pura. Era uma forma construída para ser a personificação do medo. Com a crise contida pela intervenção do Aldenor, a investigação entra em uma nova fase, a da explicação. O conhecimento do caseiro é a chave para a gente finalmente identificar e entender a natureza dessa entidade. Aldenor deu um nome à criatura: Timeio. E com o nome veio a terrível verdade. Timeio não é uma força maligna aleatória. É tipo um parasita psíquico. Ele é atraído pela luz da felicidade e tem um único objetivo: transformar essa luz em escuridão. Porque o medo é, literalmente, o seu sustento. Este perfil detalha o modus operandi da entidade. A fonte de alimento é o medo. O gatilho inicial é a própria felicidade da família. Mas o que é fascinante é o gatilho secundário, a necessidade de uma justificativa. A entidade parece que busca uma brecha moral, um ato ilícito para legitimar sua presença ali. E aqui está a porta de entrada. A entidade precisava de uma justificativa, e o comportamento do Lucas forneceu exatamente isso. Ele tinha sido acusado de agressão e de pequenos furtos na escola. Para a lógica predatória de Timeio, essas ações criaram uma falha na harmonia da família, uma rachadura moral que permitiu a invasão. Bem, agora vamos sair da análise do caso para ir para a aplicação prática. Com base no que aconteceu, dá para extrair lições bem valiosas sobre como identificar e, principalmente, se defender de influências parecidas. É preciso ficar atento a estes sinais. Um nevoeiro que surge do nada. Uma TV que exibe imagens demoníacas.
brigas repentinas e sem sentido, a visão de manchas escuras no ar. Cada um desses eventos, isoladamente, pode até ser descartado, mas juntos, eles formam um padrão claro e perigoso de cultivo de medo. Com base no caso, a gente consegue formular um tipo de protocolo de defesa. Primeiro passo, reconhecer a arma. Entender que o medo é o alimento e a ferramenta do inimigo. O segundo, e talvez o mais importante, resistir à divisão. O conflito entre os pais os tornou vulneráveis. Terceiro, a força interior. A fé ou a vontade focada de Aldenor foi o que repeliu a entidade. E finalmente, a estratégia final é matar a criatura de fome, negando a ela sua fonte de alimento, o nosso medo. No final das contas, tudo se resume a esta verdade simples e poderosa, dita pelo próprio Aldenor. Seja contra uma entidade paranormal ou um desafio da vida, o medo é uma força que nos enfraquece. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, não é? O caso de Tímeo é extremo, claro, mas a dinâmica é universal. O medo se alimenta da nossa energia e nos divide. A questão que fica é: quais são os protocolos de cada um de nós para enfrentar as sombras que encontramos no dia a dia?